Em agosto de 1925, um jornal carioca com apenas 21 dias de vida perdeu o fundador. Irineu Marinho morreu de infarto 3 semanas depois de lançar o Globo e deixou para trás uma redação sem dono, dívidas e um filho de 20 anos que os veteranos da casa achavam jovem demais para mandar em qualquer coisa. Esse filho era Roberto Marinho, e a primeira grande decisão da vida dele foi não decidir nada. Em vez de assumir o comando na marra, ele entregou a direção do jornal a Euríclides de Matos, um jornalista experiente que era braço direito do pai, e foi trabalhar como repórter e secretário da redação. Passou 6 anos aprendendo esse negócio por dentro: apuração, gráfica, anúncio, distribuição. Só em 1931, quando Matos morreu, é que Roberto Marinho assumiu de fato a direção do jornal. Tinha 26 anos e um diário que ainda brigava para sobreviver no Rio de Janeiro, disputando leitor com jornais muito maiores e mais ricos. A partir dali, ele fez do Globo um dos jornais mais lidos do país. Mas jornal era só o começo. Em 1944, entrou no rádio com a Rádio Globo. E nos anos 50, quando a televisão chegou ao Brasil, pelas mãos de Assis Chateaubriand, o dono dos Diários Associados e da TV Tupi, a primeira emissora do país, Marinho entendeu que o futuro passava por aquela caixa. Conseguiu a concessão de um canal no Rio, mas faltava o essencial: dinheiro e conhecimento técnico para operar televisão de verdade. A solução veio de fora e quase custou tudo. Marinho fechou um acordo com o grupo americano Time Life, dono da revista Time, uma das maiores empresas de mídia do mundo na época. Os americanos entraram com milhões de dólares e assistência técnica. Só que a Constituição brasileira proibia a participação estrangeira em empresas de comunicação. O acordo virou escândalo nacional, foi parar numa CPI no Congresso, e concorrentes pediram a cassação da concessão. Marinho sustentou que o contrato era de assistência técnica, não de sociedade, e segurou a emissora de pé no meio da tempestade. Anos depois, comprou a saída dos americanos e ficou com o controle total. A TV Globo entrou no ar no dia 26 de abril de 1965, no Rio de Janeiro, e nasceu com um padrão técnico que nenhuma concorrente brasileira tinha. E aqui é impossível contar essa história sem a sombra dela. A Globo cresceu durante a ditadura militar, e cresceu, em parte, porque se deu bem com o regime. O Globo apoiou editorialmente o golpe de 1964, e a emissora conviveu com os governos militares enquanto expandia sua rede pelo país. Em 1984, no auge da campanha das diretas já, o Jornal Nacional minimizou um dos maiores comícios da história do Brasil. E em 1989, a edição do último debate presidencial entre Collor e Lula, exibida no Jornal Nacional, virou o caso clássico de manipulação estudado até hoje. A própria Globo reconheceu parte disso. Em 2013, publicou um editorial admitindo que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. O método Marinho tinha genialidade empresarial e tinha essa mancha, e as duas coisas explicam o tamanho que a empresa alcançou. Porque o tamanho foi absurdo. Nos anos 70 e 80, a Globo virou uma máquina como poucas no mundo. O Jornal Nacional, lançado em 1969, foi o primeiro telejornal transmitido em rede nacional ao vivo no Brasil. As novelas viraram o produto cultural brasileiro mais exportado da história, vendidas para dezenas de países. E o chamado padrão Globo de qualidade criou uma barreira que os concorrentes levaram décadas para tentar alcançar. Em certos horários, a emissora chegava a ter mais de 60% dos televisores ligados no Brasil sintonizados nela. Anunciar na Globo era, na prática, a única forma de falar com o país inteiro de uma vez. Roberto Marinho comandou tudo isso pessoalmente até muito velho e morreu em agosto de 2003, aos 98 anos, como o homem mais poderoso da mídia brasileira. E no que isso deu em dinheiro? O Grupo Globo é até hoje o maior conglomerado de mídia da América Latina, com faturamento anual na casa dos bilhões de reais, dono da TV Globo, do Globoplay, de canais por assinatura, jornal e rádio. Os 3 filhos de Roberto Marinho, que herdaram o controle, aparecem há anos na lista de bilionários da Forbes e juntos formam uma das famílias mais ricas do Brasil, com fortuna combinada estimada em dezenas de bilhões de reais. Tudo isso a partir de um jornal de 3 semanas de vida, que ninguém apostava que sobreviveria a 1925. A lição do Roberto Marinho não é a que parece. Não foi pressa, foi paciência. Ele esperou 6 anos para assumir o próprio negócio, porque preferiu aprender a mandar.
Depois, apostou tudo na tecnologia seguinte antes de precisar dela e aceitou o risco de um sócio poderoso quando não tinha os recursos sozinho. Poder de mídia sem contrapeso cobra um preço na história, mas a construção do império é uma aula de visão de longo prazo. Se você gosta de entender como as maiores fortunas do Brasil foram construídas, com a luz e com a sombra, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.